falei de dente, né? Um implante dentário parece ser uma excelente alternativa para quem perdeu alguns dentes, ou até todos os dentes da boca. Mas para fazer implante, você sabia que precisa ter estrutura óssea adequada? Tem que ter uma estrutura óssea adequada. E a gente vai entender melhor o que é isso, entender o que é que ocasiona essa perda óssea e como é que é possível reverter o quadro para que o implante seja possível. Aí sim, você vai mastigar bem, precisa, né? A gente tem um sorriso bonito também. Dr. Luiz Vicente Contatori é especialista em dentística operatória, periodontia, implantodontia. Na Europa, nos Estados Unidos, ele tem trabalhos importantes em diversas universidades e eu fico muito honrada de recebê-lo. Muito obrigada por estar aqui. Prazer estar com você Compartilhar novamente. Conhecimento conosco, né? Porque Sem isso dúvida. é importante. Eu falei ainda há pouco sobre os implantes que todo mundo quer fazer quando perde os dentes, mas às vezes não tem condição para fazer. Isso é fato? Precisa ter mesmo uma estrutura óssea apropriada? Muitos pacientes que querem fazer implante apresentam o que eu chamo de perda de massa óssea. Precisamos definir o que é perda óssea. O osso tem a cortical, que é a parte externa dele, e a medula, que é a parte interna. Então, quando o paciente mastiga sobre o dente, a força feita sobre o dente é transferida para o suporte ósseo. Nesse exato momento que ele recebe essa força, perde células ósseas na cortical. E também, nesse exato momento, as células da medula óssea se reproduzem e repõem as células que perdeu na cortical. Isto é, se esse fato fisiologicamente acontecer, o paciente perde células de um lado e repõe do outro, não existe perda óssea. A perda óssea só existe quando ele perde células e não repõe. Por que não repõe? Existe uma bactéria que elimina uma enzima dentro da boca e altera o metabolismo da célula da medula óssea. A partir desse momento, esta célula não repõe a célula que perdeu na parte externa, na cortical. E nesse momento o paciente perde células e não repõe. Perde e não repõe, vai tendo a perda óssea. Qual é o maior problema da perda óssea, do osso que tem a perda óssea? Ele tem um problema de vascularização. Ele não tem uma nutrição de 100%. Ele tem uma nutrição de 50%. Portanto, como periodontista, nós devemos ser um bom semeador, isto é, nós devemos, sem dúvida, revascularizar aquele osso. E com o que se faz hoje? Com o laser de 1800 miliwatts. É uma arma importante para a revascularização. Preparou a revascularização, aí nós vamos entrar propriamente num tratamento de citogenética, um tratamento celular. E o que é esse tratamento celular? Nós vamos pegar algumas células do abdômen do paciente, são células adiposas, colocamos 4 vírus específicos dentro dessa célula e um marcador genético, que é a proteína morfogenética. Esses vírus vão reprogramar geneticamente essa célula de tal forma que nós fazemos com que ela se transforme numa célula adulta para uma célula indiferenciada, com características de uma célula embrionária. Eu queria chamar o vídeo 1. Tem Então, essa veja, ilustração nesse vídeo. essa ilustração. Que é muito interessante. Na verdade, é como ele falou ainda há pouco, uma boa semeadura para que possa acontecer uma boa regeneração óssea, né? Então, nós estamos aí num laboratório de citogenética, pegamos já células do abdômen e estamos fazendo uma multiplicação de células. Agora nós vamos a um microscópio de alta resolução e naquelas células que colhemos do corpo do paciente, nós vamos pipetar as melhores células do tecido. Olha lá, no microscópio nós já conseguimos ver, então, essas células sendo Agora, isso escolhidas. Tudo é muito mínimo, né? Quando a gente fala assim, vai recolher células da parte do abdômen, gordurosa do abdômen, é o quê? Uma injeçãozinha? É uma injeçãozinha, uma punção. Tá. E nós pegamos uma célula com tratamento genético. O que é uma engenharia genética? Eu pego uma célula e transformo ela em 40 células. Então, a partir desse momento, com o osso revascularizado, nós vamos para uma cirurgia para o paciente que tem perda óssea. E fazemos uma aplicação de enxerto celular com estas células indiferenciadas. E estas células indiferenciadas, colocadas ali naquela região, vão se transformar em osteoblasto. E o que é osteoblasto? É uma fabriquinha de osso. Eu queria chamar agora o vídeo número 2. Então vamos entender através desse vídeo. Exatamente.
Então, veja, agora, feito a revascularização óssea, estamos aplicando um implante. Então, vamos ver o que acontece lá dentro nesse momento. Então, começa a ver, por essas células que nós aplicamos, a liberação de fatores de crescimento, que liberam células mensageiras e começam a trazer essas células mesenquimais indiferenciadas, elas começam a se aglutinar entre si e começam a formar a matriz orgânica óssea, que está em amarelo. Começa a haver uma regeneração óssea guiada. Para que este processo ocorra, Cláudia, é necessário que haja a presença de hemácias que trazem oxigênio para a região. E eu tenho certeza que esse fato está acontecendo porque, primeiramente, nós fizemos a revascularização do osso. Então, eu consigo levar hemácias lá com eficiência, porque eu fiz a revascularização óssea. E agora, na segunda parte desse vídeo, o telespectador vai ver uma coisa muito interessante. Houve, então, a fabricação da matriz orgânica óssea. Agora, vocês vão ver estas células circulares, que são os osteoblastos. Isto é, a célula tronco indiferenciada que nós colocamos ali se transformou nesta célula. E o que essa célula vai fazer? Ela vai fazer a mineralização do suporte ósseo, a cristalização do suporte ósseo. Veja o osso, como ele começa a criar corpo e começa a haver uma osteogênese, uma osteoindução e uma osteocondução. Praticamente reconstrói, consegue uma regeneração óssea guiada na área onde o paciente tinha perda óssea. Bom, então eu fico imaginando que quem vai se submeter a um tratamento como esse vai se submeter a algo pouco invasivo, porque é uma punção. Pouco invasivo. Eu estou entendendo que o osso nasce, na verdade, ele volta a crescer como uma regeneração um processo óssea. natural. Exatamente. Não é? Então, não é doloroso, não é aquela coisa super invasiva, ao contrário. E é permanente, então. É permanente. Olha que show! É muito bacana isso. Feito este processo, após 6 meses, 1 ano, nós fazemos os controles radiográficos. Se caso o paciente ele tiver uma tendência de desenvolver ainda uma perda óssea, nós fazemos o quê? A revascularização e a aplicação do laser mais ou menos a cada 8 meses, 1 ano, ativando aquelas células. E o que o laser faz? A célula, ela tem a mitocôndria, que é a usina da célula, que fabrica o combustível da célula. No momento em que eu aplico o laser, essa mitocôndria, que produzia 10, 15% desse combustível, volta a produzir 100%. Isto é, metabolicamente, é uma célula que começa a repor novas células. Se ela repõe novas células, o que nós vamos conseguir fazer? Uma regeneração óssea guiada com reposição de novas células por aplicação do laser. Então, é um trabalho conjugado com laser de alta definição, com células tronco. Estas células adultas que nós transformamos em células indiferenciadas, idênticas às embrionárias, nós chamamos hoje de células de pluripotência induzida IPS. Então, acabou aquele problema ético de você tirar essas células do embrião. Não tem nada mais disso. Hoje, nós tiramos uma célula somática, que faz parte do corpo, reprogramamos geneticamente essa célula e ela começa a ser indiferenciada. Coloca onde tem a perda óssea, essa célula indiferenciada vai se diferenciar em osteoblasto. E o que é o osteoblasto? É a fabriquinha de osso. É ela que vai começar a fabricar osso novamente. Tranquilo. Vai acontecer, portanto, uma regeneração óssea guiada com células troncos de pluripotência induzida, com ativação também do laser na regeneração. Esse processo demora muito? É muito lento? Não é lento, porque nós colhemos as células do abdômen com uma punção, aproximadamente já em 2 semanas já temos as células já reprogramadas, programamos a cirurgia. Em uma cirurgia, nós fazemos os implantes e concomitantemente a aplicação celular. Uma vez colocado ali, estas células vão fazer a regeneração óssea num prazo aproximadamente de 4 meses. 4 meses após,
Já com o implante colocado, nós já abrimos o implante e fazemos as próteses parafusadas sobre os implantes. E aí o paciente que usava uma prótese total, essas peças móveis, com uma peça parafusada de precisão sobre o implante, eu falo que é a terceira dentição. Quer dizer, o paciente já tem uma qualidade de uma mastigação muito grande, né? Recuperando o suporte labial, recuperando linha de sorriso. A pessoa fica mais bonita, fica mais feliz, fica mais saudável, porque vai comer melhor. Sem dúvida, aumenta muito a autoestima da paciente. Muito bom. Deixa eu passar o telefone de contato, porque talvez você tenha mais dúvidas. Os nomes são esquisitos, mas assim, concluindo, é um processo muito mais simples, um processo rápido e um processo de fato eficiente. E tudo isso você tem no odontologiacontatori.com.br, o site é odontologiacontatori.com.br e o e-mail é contatori@uol.com.br, telefone 0 operadora 11 50 55 10 15, 50 55 10 15. Outro dia, alguns telespectadores mandaram pergunta para mim, quem é que eu indico como bom dentista, tá aqui, olha, lá na Clínica Contatori tem vários especialistas Prazer maravilhosos. estar com você, viu? Eu que agradeço, muito obrigada, Um abraço. viu?